Estamos aqui no nosso encontro de setembro dos grandes temas, o Instituto Grandes Temas de Medicina e Saúde. Hoje tem a honra de trazer o professor Stefan Cunha Uivari, que é do Hospital Oswaldo Cruz, infectologista, escritor inclusive. Gostaria de mostrar algumas obras escritas por ele, como a recente História do século XX, pelas descobertas da medicina. O Dr. Stefan tem 6 livros escritos, eu estou mostrando aqui alguns dele. Pandemias, a Humanidade em Risco, cujo introdução e prefácio do Drauzio Varela. A História da Humanidade contada pelos vírus. E hoje, o Dr. Stefan vai nos brindar com um pouco de história e com um pouco do conhecimento que nós temos. Ele tem bastante conhecimento, um estudioso de história e vai a fundo sobre o papel do antibiótico nessa evolução das doenças infecciosas ao longo dos séculos aqui. E, na verdade, o Dr. Stefan vai permear um pouquinho da experiência dele, do que ele escreveu, do que ele conhece, do que ele já viajou em relação a essa evolução dessas pandemias, né, Stefan? Dessas infecções que hoje sempre vem nos assolando aqui no planeta. E, ao final dessa apresentação, eu vou pedir a participação dos aqui presentes através das intervenções da Dominique Tillman, que é da nossa CCIH. Dominique, também infectologista, e irá abrilhantar aqui esse encontro dessa noite. E, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Stefan, a palavra. Obrigado. Alô. Bom, eu queria agradecer o convite do Rubens e poder apresentar uma coisa que eu mexo, uma coisa que eu estudo, uma coisa que eu gosto. E é sempre bom a gente ter a oportunidade de apresentar isso, dividir o que a gente aprendeu com as outras pessoas. Eu acabei montando aqui uma apresentação em que a gente vai abordar a história das doenças infecciosas, com a intenção da gente perceber que as doenças infecciosas elas vêm se globalizando ao longo da história, basicamente lá pelo período em que o homem desenvolveu a agricultura, que o homem descobriu a agricultura. Então, a primeira grande mensagem é a globalização lenta e progressiva das doenças infecciosas, coisa que hoje em dia é muito abordada na mídia, que hoje elas estão globalizadas, mas por outro lado, antes da aviação, elas vinham se globalizando. Isso é uma ênfase que a gente vai apresentar aqui. E a segunda coisa importante é como que o homem, o papel do homem no aparecimento, no surgimento de uma epidemia, ou mesmo no alastramento dessa epidemia. Então, em diversos momentos na história, o homem teve por trás do aparecimento das epidemias. O homem teve por trás preparando o terreno para aquelas epidemias. E isso não é muito diferente do contexto atual. E aí sim a gente pode incluir o papel do homem nos antibióticos e o papel que isso está ocasionando nos dias atuais. Então a gente vai começar lá da Grécia Antiga, que seria um ponto de início aqui da nossa abordagem. Até a antiguidade, até a Grécia Antiga, o homem acreditava, principalmente ao longo do Mediterrâneo, que as doenças eram enviadas pelos deuses. Essa era a crença, tinham diversas casas propícias para você buscar e tentar a cura, até que a gente conviveu aí com a revolução da filosofia. Apareceram vários filósofos em diversas áreas de atuação e que eles tentavam desvincular os fenômenos naturais de fenômenos enviados pelos deuses. E para nós da medicina, o mais importante foi a medicina do Hipócrates, porque Hipócrates foi o primeiro que tentou dar um caráter científico, uma explicação lógica para as doenças, de tal maneira que não fossem mais atribuídas a fenômenos enviados pelos deuses. E foi daí que nasceram as duas grandes teorias nossas da medicina, que é a teoria dos humores e a teoria dos miasmas. Então, o Hipócrates acreditava que os miasmas eram gases venenosos que tinham na natureza e que uma vez que o homem inalasse esses gases venenosos, ele ficava doente. Isso, em parte, era por causa das áreas pantanosas. Então,
A população urbana, quando ia para uma área pantanosa, por um material em decomposição, que tinha o odor fétido, o odor pútrido, logo que ela voltava, ela ficava doente, muitas vezes. E ele atribuía isso àquele odor de material em decomposição, aos miasmas. E que, na verdade, era a população de mosquitos que reinava nessas áreas alagadas e daí transmitia a malária. Que a malária era uma doença comum ao longo do Mediterrâneo naquela época. Por isso que nasceu a teoria dos miasmas, que foi uma teoria que reinou até o século XIX. E, por outro lado, tinha a teoria dos humores também, que o corpo humano era formado de 4 grandes humores. E esses humores eles deviam estar em equilíbrio. Tinha o sangue, a bile amarela, a bile negra e a pituita. Se um desses humores estivesse em excesso ou em falta, adivinha a doença. Por isso que a medicina até o final do século XIX também sempre se baseou no tratamento na tentativa de voltar a equilibrar os humores. Então se dava remédio para provocar o vômito, na tentativa de eliminar o humor em excesso. Se dava um remédio laxativo para causar diarreia, na tentativa de eliminar o humor em excesso. O mesmo vale para as sangrias que começaram no Império Romano e também se estenderam até o final do século XIX. Era uma tentativa de eliminar o sangue que estaria em excesso. E um fato interessante é que os humores geraram a denominação de mal-humorado, bem-humorado, que determinadas pessoas com as suas proporções de humores era uma pessoa mais fácil de lidar, uma pessoa bem-humorada. E uma pessoa mal-humorada é aquela pessoa que tinha os humores combinados de uma maneira diferente. E uma outra coisa interessante é que por que ele desenvolveu a teoria dos miasmas? Porque, na verdade, não tinha doença infecto-contagiosa nesse período ao longo do Mediterrâneo. Quando eu digo infecto-contagiosa, eu digo doenças altamente contagiosas. Então, o sarampo, a varíola, a catapora, elas não existiam no Mediterrâneo. Elas eram doenças da Ásia, do continente asiático. E com o Império Romano é que elas foram trazidas para a Europa. Então, se tivessem essas doenças, talvez o Hipócrates teria levantado a teoria do contágio. Mas não tinham. Por isso que nasceu a teoria dos miasmas e dos humores. E por uma infeliz coincidência, a gente conviveu com essas duas teorias até o final do século XIX, sem suspeitar do contágio das doenças infecciosas. Depois desse período, a gente vê um outro período do Império Romano, em que o Império Romano ele acabou se estendendo pela Península Itálica, ganhou as regiões norte da Europa, norte da África, e acabou se estendendo e avançando na Mesopotâmia. A característica do Império Romano, com a sua extensão, foi um começo de uma globalização das doenças infecciosas. Em primeiro lugar, foi um período em que a humanidade ficou livre das doenças de transmissão fecal-oral, porque tinha um sistema de saúde impecável no Império Romano. Eles herdaram a cultura dos etruscos, que era uma cultura pela limpeza, pela água limpa, pela água cristalina, pela higiene, pela limpeza das casas, limpezas das ruas. Por isso que a gente vê diversos aquedutos ainda, vestígios de aquedutos ao longo da expansão do Império Romano. Foram 14 grandes aquedutos em Roma. A cidade de Roma teve, no seu auge, 1 milhão de habitantes. Era um número que a gente só voltaria a ter no século XIX, cidades com um número que chegavam a 1 milhão de habitantes. E você tinha os aquedutos que traziam água limpa, o esgoto ele era direcionado para o Tibre, então você não tinha acesso à água contaminada e assim por diante. Você tinha as casas de banho, que foram mais de 800 casas de banho só na cidade de Roma, onde a população pagava um ingresso, entrava na casa de banho e passava a tarde se banhando, se lavando, tomando banho quente, banho frio, se esfregando, conversando, fazendo os seus conchavos políticos ou as suas alianças econômicas. Então era um sistema de saúde limpo, que não teve espaço para as doenças diarreicas, para as doenças de transmissão fecal-oral. Aqui são exemplos aí de banheiros públicos que tinham, onde as latrinas eram de pedras, então as pessoas tinham acesso a um banheiro público que direcionava os dejetos para os esgotos. A gente tem ainda o vestígio da cloaca máxima, que era a abertura principal do esgoto romano no rio Tibre, coisa que a gente só vai voltar a ter no século XIX, a presença de esgotos nas grandes cidades europeias. E aqui tem o grande problema de Roma.
Se ela ficou livre das doenças de transmissão fecal-oral, ela teve um outro grande problema, ela teve, por outro lado, um problema, que foi a expansão do Império Romano. E com isso, ele deu a oportunidade de algumas doenças infecciosas que nasceram na região da Ásia fossem transportadas para a região da Europa, através dos legionários, através do trâmite comercial e assim por diante. E a gente encontra isso nos vestígios históricos, nos registros históricos. Roma viveu 7 grandes pestes, e aqui peste significa algo pestilento, algum malefício que acomete a população, e dentro dessas pestes a gente consegue caracterizar pelos sintomas de uma peste do século II depois de Cristo e de uma outra peste do século II depois de Cristo, que uma foi a introdução da varíola na região da Itália e posteriormente na região da Europa, e a outra foi a introdução do sarampo na região da Itália e depois da Europa. Ambas doenças que tiveram origem no continente asiático. Se acredita que a varíola veio de um vírus mutante ou do gerbo, que é um roedor asiático, ou dos camelos, quando domesticou ou com a agricultura, com a presença dos roedores perto das casas, talvez esse vírus mutante tenha originado a varíola. E o sarampo ele acabou vindo pelo comércio do Mar Vermelho para o Egito, mas ele veio da região central da Ásia. E o que se acredita é que ele veio de um vírus mutante, do vírus da peste bovina, que é uma infecção, uma semelhança genética muito grande, que está em vias de extinção agora na região da África.